Oi, gente, meu nome é Jessie e eu tô mais uma vez aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Dessa vez, o nosso tema vai ser numerais. Vem comigo! Numeral. O numeral é uma classe de palavra variável, assim como o substantivo e o adjetivo que a gente viu nas aulas anteriores. Eles flexionam-se em número e gênero. Número, singular e plural, gênero, feminino e masculino. É uma palavra que quantifica numericamente os seres ou a posição que um ser ocupa numa determinada série. Vamos ver os exemplos. Ele teve 2 filhos. 2 no caso, seria o meu numeral, porque está quantificando quantos filhos ele teve. Próxima frase. Apenas o segundo sobreviveu. Então, eu estou vendo em qual posição estava aquele que sobreviveu. Então, segundo, que está grifado aqui, no caso, é o meu numeral. Vamos ver a classificação dos numerais, beleza? Cardinais. Os cardinais são super tranquilos, vão indicar quantidade. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai. Esses vão ser os meus números cardinais. Por exemplo, coloquei aqui um exemplo em frase. Há 10 mulheres para cada 70 homens. Então, 10 e 70, que seriam os meus números cardinais, alguns deles variam em gênero. Por exemplo, 1. Se eu tenho o número 1, pode virar uma, de acordo com a frase que eu estou usando. Por exemplo, tenho um limão e uma banana. Tá quantificando, não tá? Mas eu consigo flexionar em masculino e feminino. Além disso, alguns números cardinais variam em número, que no caso, como a gente viu, seria singular e plural. Como é o caso, milhão, milhões, bilhão, bilhões. Tranquilo? Todo mundo entendeu até aqui? Super fácil, né? Os ordinais vai indicar a ordem de uma sequência. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, esses são os meus numerais ordinais. Um exemplo em frase. Ele chegou em segundo lugar. Então, segundo é um numeral ordinal. Tranquilo? Multiplicativo. Como o nome já diz, então quer dizer que vai indicar uma multiplicação. Ou seja, quantas vezes uma quantidade é multiplicada. Por exemplo, dobro, triplo, quádruplo e por aí vai. Vamos usar um exemplo em frase para ficar mais fácil. Um investidor lucrou o triplo do capital investido. O que é que isso quer dizer? Que ele lucrou 3 vezes o valor que ele havia investido. Então, como eu estou multiplicando, é um numeral multiplicativo. Tudo tranquilo? Fracionário. Indica divisão. Ou seja, em quantas partes uma quantidade é dividida. Enquanto o multiplicativo, então, vai indicar multiplicação, o fracionário vai indicar para a gente divisão. Exemplo, meio, metade, terço, quarto, e por aí vai. Um exemplo em frase, para ficar mais fácil. Ele tomou meio litro de leite. O que isso quer dizer? Meio litro de leite, que ele tomou a metade de 1 litro. Então, eu estou dividindo. Ele tomou meio litro de leite. Então, o meio que está aqui em negrito, no caso, é o meu numeral fracionário. Tranquilo também? Numerais romanos.
Os números romanos são representações numéricas utilizadas para indicar séculos, capítulos, páginas de livros, horas dos relógios, nomes dos papas e reis, dentre outros. São representados por letras maiúsculas, num total de 7 numerações. Aí a gente vai ter esse zinho, que vai significar 1, o Vzinho, que quantifica 5, o X, que assume o valor de 10, o L, que é 50, o C, que é 100, o D, 500 e o M, 1000. Aí sempre que a gente coloca no lado direito, a gente está somando, né? No lado esquerdo, está diminuindo. Aí depois, mais aprofundado, a gente pode ver isso também. Algarismos romanos, arábicos, cardinais e ordinais. Então, aqui a gente vai ter uma tabelinha exemplificando esses 3 tipos. Os arábicos, que a gente não chegou a falar, seriam uns números mesmo, anotados dessa forma. Então, vamos lá, romanos. Aí a gente tem que o tracinho, né, que significa 1 em arábico, em cardinal a gente fala 1 e em ordinal primeiro. E por aí vai. Vou deixar uns 5 segundinhos a tabelinha aqui para vocês olharem o que vocês têm dúvida, dar uma conferidinha e aí a gente muda de slide, tá ok? Acho que já deu para todo mundo ver bastante da tabela. Quem tiver alguma dúvida, quer ver mais um pouquinho, dá um pause aí e olha certinho. Vamos passar para o próximo para não ficar uma aula longa, que essa aula de numerais é muito tranquila, muito rapidinha e todo mundo vai entender tudo, né? Vamos lá. Emprego dos numerais ordinais e cardinais junto a um substantivo. Primeira regrinha. Normalmente são tratados como ordinal os números de 1 a 10 empregados após um substantivo. Por exemplo, Dom Pedro. Pedro é um substantivo, não é? Que a gente estudou. O 1 em romano está após Pedro, então está após o substantivo. O que eu faço quando o numeral está após o substantivo? Está falando que eu vou tratar como ordinal. Então, eu vou ler como se fosse um numeral ordinal. Então, como que eu leio isso? Dom Pedro, primeiro. Papa João Paulo, segundo. E por aí vai até o numeral 10. Até, por exemplo, Dom Pedro décimo. Mas acima de 10, se eu chegar, por exemplo, no 11, os meus numerais já vão ser tratados como cardinais. Por exemplo, se tivesse um 11 aqui depois do Dom Pedro, aí eu leria Dom Pedro 11. Se fosse 12, João Paulo 12. Entenderam? Então, até o número 10 é ordinal e acima do número 10, eu já leio como cardinal. Tem uma exceçãozinha. Qual é essa exceção, Jessie? Vamos ver agora. Exceção. Em artigos e leis, empregamos os números ordinais apenas até o 9º. Então, não é mais até o 10º, é até o 9º só. A partir do número 10, passam a ser cardinais. Então, a única diferença é que em artigos e leis vai apenas até o 9º, não vai até o 10º. E depois o 10 já passa a ser cardinal. Por exemplo, eu leio artigo 9º e a partir do 10, artigo 10, artigo 11, artigo 12. Tranquilinho, né? Ao utilizar-se números romanos antes do substantivo, lê-se como números ordinais. Vamos ver, por exemplo, está tendo uma maratona. Eu utilizei os números romanos antes da palavrinha maratona. Como que eu vou ler isso? Eu vou ler como ordinal. Então, como que fica? 34ª maratona. Mas e se eu inverter essa ordem? Se eu colocar maratona antes dos números romanos? Então, ao invés de eu ler como ordinal, eu vou ler como
cardinais. Então vai ficar maratona 34. E a aulinha sobre numerais é só isso, gente. É muito tranquilinha. Eu acho que todo mundo entendeu. É curtinha, é tranquilo. E essa foi a nossa terceira classe de palavra. Na próxima aula a gente vai ver mais uma das classes de palavras. Qual será que vai ser? Espero que tenha todo mundo entendido e gostado da aula. E é isso. Tchau, gente!